Boa noite, povo de Deus. Mais uma live para glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre aquela pessoa que não pode ser amaldiçoada. E por quê? Porque Deus a escolheu para ser abençoada. Oh, aleluia. É com você essa palavra? Acredito que sim. Já começa escrevendo aí: ninguém pode me amaldiçoar. Ninguém pode me amaldiçoar. Você foi escolhido por Deus para ser abençoado. E você precisa começar a tomar posse da bênção que os céus liberou sobre a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos em tua presença porque desejamos ouvir a tua voz. Não existe nada, Senhor Jesus, que nós desejamos mais nessa noite do que tocar na orla das suas vestes. Desejamos, Senhor, meu Deus, estar como Maria, sentada, Senhor, no melhor lugar, procurando e buscando a melhor parte. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós a graça, a ousadia, derrama sobre nós a autoridade. Em nome de Jesus, que o ambiente em que a minha voz alcançar seja dominada pela presença do teu Espírito, que haja cura nessa noite, que haja restauração, que haja libertação, que haja graça. Em nome de Jesus, eu declaro abençoada a live, eu declaro abençoada a casa dos teus em que a minha voz entrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, porque desejamos ouvir a sua voz. Diga amém, diga obrigado, Jesus. Amados, vamos falar hoje sobre a palavra que está em Números 23:8. Balaque vai dizer assim, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Quando o povo estava passando pelo deserto, os oportunistas tentaram destruir o povo que Deus havia escolhido para ser próspero, para ser abençoado. O que isso significa? Às vezes você está passando por situações na vida, ou os desertos da vida, as situações que são difíceis, as situações que foge completamente do nosso querer, da nossa vontade, e aí começam a aparecer os oportunistas. Foi exatamente nesse período em que foi pedido, basicamente coagido o profeta a amaldiçoar o povo de Deus. Porém, Deus não permite que ninguém amaldiçoe aquele a quem ele escolheu para ser abençoado. E essa pessoa é você. O Senhor te trouxe aqui na live porque Ele quer que você saiba, Ele te escolheu para ser abençoado. No período em que você começa a perceber que quando você está passando pelo deserto e os inimigos começam a te amaldiçoar, a lançar todo tipo de palavra contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua família, contra a sua empresa, o intuito dele é te coagir, te amedrontar, porque ele bem sabe, o inimigo das nossas almas não tem poder para impedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. O que ele faz é tentar atrasar. Então ele começa a usar pessoas, principalmente ao nosso redor, para amaldiçoar a nossa história, para amaldiçoar a empresa que você está começando, que você está lutando para mantê-la em pé. Começa a usar pessoas próximas ou até pessoas de longe, pessoas que deveriam somar com você para lançar todo tipo de maldição. O povo estava coberto por uma promessa. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é: você está coberto por uma promessa. Você, diga assim: eu estou coberto por uma promessa. Se você está coberto por uma promessa, ninguém de forma alguma pode destruir a promessa que Deus te fez. Se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para ir até o final. Aleluia, você crê nessa palavra? Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para ir até o final.
Por mais que pareça um momento terrível de dor, um momento terrível de perseguição, um momento terrível de deserto, se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir essa promessa. Não permita que as vozes impeçam você de ficar com os olhos fixados naquilo que Deus disse a seu respeito. Porque o inimigo, quando ele começa a nos amedrontar, a gente começa a olhar para a esquerda, para a direita. Não foi assim com os discípulos no barco com Jesus? A tempestade estava chacoalhando o barco de um lado para o outro. Os discípulos ficaram com medo quando olharam para Jesus. Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia, ele sabe o poder que ele tem. A tempestade não amedronta aquele que está confiado em Jesus. Oh, aleluia! A tempestade não pode te amedrontar. A tempestade não pode fazer com que você desvie os teus olhos para a esquerda, para a direita. Você precisa ficar fixado no Senhor. Você precisa ficar com os teus olhos fixados em Cristo que está contigo no barco. Aleluia! O Senhor não saiu do teu barco. O Senhor não abandonou a tua empresa. Se está difícil, se está com dificuldades, é porque você ainda está no tempo da promessa, no tempo do deserto. Assim como o povo estava passando pelo deserto, havia sim as questões da dificuldade daquele tempo, a nova adaptação ao ambiente hostil em que eles estavam, mas Deus não havia abandonado o povo. Deus não te abandonou. Como ele enviou coluna de fogo de noite, como ele enviou nuvem de dia, o Senhor tem enviado para a sua vida a provisão. Ele tem enviado para a sua vida as suas necessidades. Ele tem suprido, porque ele continua sendo Deus sobre a sua casa. Ele continua sendo Deus que fez promessa e que é fiel para ir até o final. Ele fez promessa, ele vai cumprir. O que não pode acontecer é o medo da tempestade fazer com que você ache que Jesus não está mais no barco. Ele está no barco e ele está no barco com você. Aleluia. Falaram para Balaque, vai lá e amaldiçoa o povo. Vai lá e fala que o povo vai ser amaldiçoado, vai ser exterminado. E ele até saiu para fazer aquilo que havia sido pedido. Mas no meio do caminho, um anjo se pôs diante de Balaque e a jumenta. Você conhece a história. Balaque tentava passar, mas não conseguia. A jumenta impedia ele de passar. E com certeza eu creio em nome de Jesus e eu declaro que sobre a sua vida também tem uma jumenta de Jesus. Não no termo pejorativo, não no termo ruim de se dizer, mas alguém que tem uma visão espiritual que muitas vezes você e eu não conseguimos ter. Essa jumenta normalmente ela vai falar para você, não vai, o caminho não é aí, Deus não te chamou para ir para esse lugar. Oh, aleluia! Confiado no Senhor, essa jumenta está. Ela sabe que você tem uma promessa, ela sabe que você é profeta, ela sabe que você tem uma coisa diferente, algo diferente, então ela se põe entre você e o anjo para que a sua vida não seja ceifada, porque muitas vezes nós somos desobedientes a Deus. Muitas vezes, ao invés de entender que Deus não quer que a gente ande por certos caminhos, a gente vai e anda mesmo assim. Por quê? Porque às vezes a gente acha que cresceu, não é assim? Às vezes a gente acha que a gente já tá grande demais. Às vezes a gente acha que a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Só que o Senhor, Ele como é um bom Pai e é um Pai maravilhoso, Ele nos ensina e Ele nos mostra que quem sabe o melhor caminho para as nossas vidas é Ele. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós, quando estamos passando pelo deserto, não podemos temer os nossos inimigos, lembrando que é eles, os oportunistas, que tentam impedir a gente de chegar no nosso destino. O deserto é o lugar mais favorável para que o inimigo tente nos amedrontar. Só que como Neemias,
Nós temos que nos posicionar e declarar: estou em uma grande obra e não vou parar. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, você está em uma grande obra e você não vai parar. Você não pode parar de reconstruir esses muros. Você não pode parar de orar por essa pessoa que há tanto tempo você busca, aleluia, que ela tenha uma transformação. Você não pode parar de empreender. Você não pode desistir agora em que os inimigos estão tentando fazer com que você se amedronte. Se os seus inimigos estão tentando te amedrontar, é porque você está mais próximo da terra prometida do que você imagina. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós estamos mais perto da terra prometida do que imaginamos. Glória a Deus! Me veio até na mente agora um louvor que diz assim: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Nós estamos perto dele, aleluia. Nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos tocando na orla de suas vestes. Nós estamos mais próximos da terra prometida. Nós estamos mais próximos de alcançar os nossos objetivos do que longe. Glória a Deus. Meu marido é o meu pastor e ele ministra muito sobre a minha vida em silêncio. E algo que ele sempre faz, que sempre me chama muito a atenção, é sempre achar que o copo está mais cheio do que vazio. Qualquer situação, às vezes as coisas estão absurdamente difíceis e ele nunca olha o copo quase vazio, ele sempre enxerga o copo quase cheio. Sabe o que eu quero ministrar sobre a sua vida? Porque eu sou ministrada quase que todos os dias com essa atitude dele. Preste bem atenção, você está mais perto da sua promessa do que longe. Você já andou bastante, vai desistir agora? Vai permitir que os inimigos da sua alma te amedrontem? Vai permitir que os inimigos da sua alma te coajam com palavras? Te coajam com atitudes negativas? Vai permitir que os inimigos da tua alma digam que você não vai conseguir, que você não vai alcançar? Vai permitir que eles façam você descer do muro agora que você está quase terminando a construção? Ei! Não, de jeito nenhum. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa e essa promessa vai se concretizar na sua vida. Essa promessa vai ser concluída porque quem te chamou, quem disse que você concluiria, quem te tirou do Egito, está te fazendo passar pelo deserto para chegar na terra prometida é o Senhor teu Deus. Então você vai chegar porque Ele disse que você chegaria. Aleluia, você crê nisso? Você consegue tomar posse dessa palavra? Se eu fosse você, eu tomava posse dessa palavra. Se eu fosse você, colocaria ela na tábua do meu coração. Porque amanhã pode ser que os teus inimigos tentem mais uma vez te amedrontar, te paralisar, falar tudo contra você. E se não falar diretamente, sabe o que eles fazem? Eles enviam pessoas para falar. Eles lançam setas no ouvido das pessoas para falar contra você, para falar contra mim. Porque o intuito é nos amedrontar no meio desse processo. O Senhor, Ele nos ensina que nós devemos viver o presente. Hoje, o dia que foi dado a você foi o presente. Meio-dia do dia de hoje já se tornou passado. Então, o que já passou, já passou. A palavra do Senhor nos ensina que basta cada dia o seu mal. Se você ficar preocupado, preocupada com o dia de amanhã, você não vai conseguir viver o presente que Deus te deu, que é o dia de hoje. Isso se chama ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo de ansiedade absurda. As clínicas estão abarrotadas com homens, mulheres, adolescentes e até crianças com crise de ansiedade. Talvez você está aí me ouvindo e você também tem crise de ansiedade. A rapidez com que as informações chegam na nossa vida faz com que a gente não tenha a habilidade de processamento. E isso causa ansiedade. Nós somos a geração que pegou aí, né? Eu tenho 36 anos
Então eu peguei dos meus 20 anos para frente e só tem aumentado isso. A tecnologia, a rapidez com que as coisas chegam às nossas mãos causa ansiedade em nós. Perceba, se a gente quer uma comida aquecida, a gente coloca no micro-ondas e aquece rapidamente. Se a gente quer comer, a gente liga no iFood e a comida chega na porta da nossa casa. Antigamente as pessoas tinham que ligar o fogão a lenha. Às vezes colher o alimento, caçar o alimento. Antigamente não tinha crise de ansiedade, por quê? Porque todo mundo estava o tempo todo sendo treinado na paciência. Mas nós somos uma geração absurdamente integradas à rapidez. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos que as coisas funcionem assim. Nós somos a geração do Wi-Fi, da tecnologia. Agora o ChatGPT é inteligência artificial. Então, se nós temos dúvidas de alguma coisa, o que você faz? Pesquisa no Google. Antigamente, se a pessoa tinha dúvida de algo, ela tinha que pesquisar nos livros. O que isso gera em nós? Paciência. No nosso caso, ansiedade. Porque é o tempo todo informação. Você pega o aparelho telefônico, que pode ser algo bom, pode ser algo produtivo, mas se você pega o aparelho celular e você começa a ver as notícias, fazer o famoso rola para cima, você começa a alimentar-se de inúmeras informações. Ora passa vídeo engraçado de cachorro, ora passa vídeo de morte no exterior, ora passa vídeo de guerra, ora passa vídeo de violência, e assim você vai alimentando e alimentando cada vez mais, com muitas informações, a sua mente, a sua alma e o seu espírito. Nós sabemos que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Então a nossa alma está recebendo todo tipo de estímulo e é muito acelerado, é um estímulo atrás do outro, um estímulo atrás do outro, e a gente fica com crises de ansiedade, não conseguindo viver o presente que Deus nos deu. O hoje é um presente para a sua vida. O que eu quero dizer com isso, que isso tem a ver com a palavra de que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus escolheu para abençoar. Se o inimigo da sua alma percebe que você está afobado com tantas informações, com tantas angústias, com tanto que você tem recebido, ele já sabe aonde tocar em você. Ele vai impedir você de viver o presente. Você não consegue viver o hoje, você é lançado para o amanhã você também não consegue viver, o depois de amanhã, e assim consecutivamente os dias, os presentes que Deus te deu, estão passando como um piscar de olhos para a sua vida. O que eu quero dizer para você é: viva cada tempo com sabedoria e serenidade. Deus nos deu outono, inverno, primavera e verão. Quatro estações nós temos em apenas um ano. Nós precisamos aprender a viver as estações da nossa vida com sabedoria, com serenidade, com confiança que Deus está no barco. Se nós ficamos ansiosos pensando, o barco está balançando, Jesus não está vendo, nós ficamos ansiosos e não desfrutamos daquele momento. Oh, rabadaracei, que diandolamanácia, rabachu que vidiguiaçou, remanto onde balacépia. Aleluia! Eu sinto a ansiedade de muitas pessoas que estão passando por essa live, mas não conseguem nem parar para ouvir. Ela já entendeu que essa live é com ela, mas ela entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Porque está ansiosa. Não consegue ficar parada em um lugar, nem ao menos com o celular na mão. Não consegue ficar ouvindo algo que é para o espírito, que é para alimentar a alma. A ansiedade tem destruído a psique, a memória das pessoas. Você precisa ser diferente porque o céu te chamou para ser diferente. Você precisa ser diferente porque o Senhor te chamou para ser diferente. Você está entendendo isso? Os céus te chamou para ser diferente. Então Deus te entregou um presente chamado hoje. O Senhor colocou em um único ano 4 estações. Perceba, quando nós estamos no inverno, ficamos reclamando do frio. Que frio é esse? Nossa, mas está muito frio. Nossa, mas é só blusa de frio. Nossa, tá um gelo.
Parece que as pessoas se habituaram a reclamar do tempo. Não é assim? É hábito. Se você encontra com alguém no mercado, sei lá, no ponto de ônibus, se você entra em um Uber, tá muito calor hoje, não tá? Quando chegar o inverno, nossa, mas hoje tá muito frio, não tá? Não consegue viver as estações. Não consegue desfrutar do melhor de cada estação da vida. Se você está vivendo o inverno, tire o melhor dessa estação. Absorva o melhor dessa estação. Ah, mas eu não gosto de frio. Tudo bem. Mas você precisa viver aquilo que você não gosta também. Só que a decisão é sua se você vai extrair o melhor dessa estação ou se você vai ficar reclamando e murmurando nela. Porque se você reclama, se você murmura do inverno, você vai murmurar do verão também, da primavera e do outono também. Não vai existir estação boa para você. O que eu quero te dizer com isso? Se você reclama de todas as fases da sua vida, você se torna um reclamador compulsivo e não importa de forma alguma a estação em que você esteja vivendo, o período da sua vida em que você esteja vivendo, você vai encontrar um motivo para reclamar. Então, aprenda a desfrutar o melhor de cada estação da sua vida. Se você está vivendo uma estação de inverno, usufrua o melhor dela. Tome chá, leite quente, chocolate quente. Use coberta, use roupa que aquece. Se você está vivendo o verão na sua vida, tome sorvete, tome suco. Coloque roupa mais leve, vá para a praia, vá para a piscina. Se você está passando pelo deserto, absorva o melhor que Deus está tirando está te ensinando, está querendo que você tire dessa situação. Deus não quer te castigar, Ele quer melhorar você como filho e como filha. O intuito de Deus não é nos castigar, o intuito de Deus é nos fazer entender as estações e fazer com que nós evoluamos, com que nós cresçamos diante dEle e aprendamos a ser completamente dependente do nosso Senhor. Então, se Deus está permitindo você passar pelo deserto, se Deus está permitindo você passar por essa situação, não é porque Ele te amaldiçoou. O medo que o inimigo tentar colocar sobre a sua vida é você quem tem que repreender. Sabe por quê? Aqui está a chave, e logo eu vou encerrar essa live, porque eu vim aqui nessa noite para te dizer a chave de compreender que quem Deus escolheu para ser abençoado não pode ser amaldiçoado, está na confiança de quem você é diante de Deus. Isso está muito ligado à identidade, porém, se você ainda está em processo de identidade, confiar que Deus te escolheu, que Deus te chamou, é um passo muito importante, uma decisão muito importante para você se posicionar diante dos teus inimigos, que tentarão fazer com que você duvide que você ainda está debaixo de uma promessa. O inimigo vai tentar falar e você vai declarar: ninguém pode amaldiçoar quem Deus escolheu para ser abençoado. E eu sou escolhida, eu sou escolhido para ser abençoado. É isso mesmo, você foi escolhida e escolhido para ser abençoado. O inimigo vai tentar distorcer isso no seu coração e é você quem deve impedir que isso entre dentro de você, entre dentro do seu coração, de forma que venha te deixar entristecido. Não permita que o medo faça você duvidar que você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Declare: eu estou debaixo de uma promessa. O inimigo não pode, ninguém pode amaldiçoar quem Deus escolheu para ser abençoado. E você foi escolhido para ser abençoado. Obrigado pelo presente, Milena. Você foi escolhida para ser abençoada. O inimigo vai tentar fazer com que você duvide das bênçãos sobre a sua vida, mas você não vai deixar com que ele tenha êxito. Sabe por quê? Porque você reconhece que você está debaixo de uma promessa. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus escolheu para ser abençoado. Deixa eu orar por você, Pai. Aí está, Senhor, este homem, esta mulher
que foi escolhida por ti, foi escolhido por ti para ser abençoado. Eu cancelo toda palavra de maldição lançada sobre a vida dele. Eu cancelo toda palavra de maldição lançada sobre a vida dela. Eu declaro em nome de Jesus uma virada de chave de bênçãos ilimitadas. Eu declaro em nome de Jesus a compreensão de cada estação na vida. Compreenda cada estação que você está vivendo, compreenda e viva e usufrua e tire o melhor de cada estação da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus a confiança que Cristo está no seu barco. Eu declaro em nome de Jesus a construção desse muro concluído. Eu declaro em nome de Jesus a sua empresa próspera. Eu declaro em nome de Jesus a confiança de que você é abençoado, abençoada. Ninguém vai ter o direito e autoridade para te amaldiçoar. Eu declaro sobre a sua vida confiança e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado por você que estava aqui comigo, entrou, recebeu essa palavra. Deus abençoe a sua noite.